Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, ensinarei a vocês a criarem os guarda-corpos utilizando a macro gerenciadora de criação de guarda-corpos. A macro gerenciadora de criação de guarda-corpos é a macro de número S86. Para criar os guarda-corpos de forma muito mais automática, um clique sobre a macro de número S86. Em seguida, para facilitar o nosso trabalho, utilize a ferramenta Plano de Corte e limite a visualização somente ao mezanino. A função do gerenciador de criação do guarda-corpo é criar os postes, as barras e o rodapé que compõem o guarda-corpo em questão em somente um lançamento. Antes de criar o guarda-corpo utilizando a ferramenta S86, crie a referência do comprimento desse guarda-corpo. Para criar o guarda-corpo, clique nas referências de comprimento desse guarda-corpo. Um clique sobre o primeiro ponto de referência e outro clique sobre o segundo ponto de referência que forma o comprimento do guarda-corpo. Em seguida, clique na viga que recebe o guarda-corpo e pressione o scroll do mouse. Para configurar o guarda-corpo, duplo clique no poste que foi lançado e a caixa de propriedades do guarda-corpo será aberta. Na aba Peças do gerenciador de criação do guarda-corpo, temos as opções Montantes, Guarda-corpos e Rodapé. Na opção Montantes, buscaremos a macro que cria os postes do guarda-corpo. Na aba Guarda-corpos, buscaremos a macro que cria as barras do guarda-corpo. E na aba Rodapé, buscaremos a macro que cria o rodapé do guarda-corpo. Na opção Arquivos de atributo, buscaremos as configurações salvas dentro de cada macro. Lembro vocês que quando criamos os guarda-corpos de forma individual, em cada macro salvamos uma configuração. Então, buscaremos essas configurações para compor a configuração da macro S86. Para facilitar, preencha os campos da macro S86 conforme mostrado nas imagens a seguir. Após o preenchimento dos campos conforme as imagens, clique nos botões Modificar, Aplicar OK. Se você preferir acompanhar o preenchimento dos campos conforme as imagens, por alguns minutos, isso será mostrado. Após completar a configuração da macro S86, clique no botão Modificar. Em seguida, salve a configuração para utilizações futuras.
e logo clique novamente no botão Modificar, Aplicar OK e lance os demais guarda-corpos. Caso o comprimento do guarda-corpo precise ser alterado devido a uma interferência, basta clicar no guarda-corpo lançado, os handles deste guarda-corpo serão destacados, clique no handle que será movido, em seguida, abra a caixa de mover linear e digite o valor desejado.